8 segundos antes de se casar no civil, a empregada humilde revelou o golpe da noiva ao milionário. O cartório antigo, no coração da cidade do México, estava tomado pelo perfume das flores de cempasúchio e pelo som suave de violões que vinha do pátio interno. As colunas de pedra estavam cobertas por arranjos coloridos e convidados vestidos com trajes impecáveis aguardavam ansiosos o início da cerimônia. O milionário, conhecido por seu império de hotéis de luxo e por seu olhar sempre contido, caminhava em direção à mesa onde os papéis de casamento o esperavam, pronto para selar a união diante de todos. A noiva, deslumbrante em seu vestido branco repleto de bordados finos, sorria com a segurança de quem acredita que já venceu. Cada clique das câmeras ecoava pelo salão, refletindo nas paredes antigas que guardavam séculos de histórias. Tudo parecia perfeitamente calculado, desde os tons dourados da decoração até o brilho das taças alinhadas sobre a mesa. Era o casamento do ano, e nada parecia capaz de interromper aquele espetáculo. Mas, entre os convidados, a empregada humilde que servia discretamente café observava tudo com um aperto no peito. Seus olhos estavam fixos no homem que um dia a tratou com respeito quando todos a ignoravam. Ela sabia de algo que ninguém ali suspeitava, algo que poderia mudar o destino daquele casamento para sempre. Seus dedos tremiam sobre a bandeja de prata enquanto o milionário pegava a caneta e se preparava para assinar. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo desta história. Foi então que a tensão se espalhou pelo ar como um raio. Um passo à frente, a bandeja pousada com firmeza sobre a mesa lateral, e a voz dela rompeu o silêncio absoluto do salão. Em poucos segundos, ela revelou diante de todos o golpe que a noiva havia planejado contra o milionário. A música cessou, os flashes congelaram, e o olhar dele, antes cheio de convicção, agora oscilava entre a incredulidade e a dor. A cerimônia perfeita estava prestes a desmoronar diante dos olhos de todos. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas altas do cartório histórico, tingindo de dourado as colunas de pedra e os longos arranjos de flores de cempasúchio que pendiam do teto. A cidade do México fervilhava lá fora com o som distante de buzinas e vendedores ambulantes, mas ali dentro, o silêncio era quase solene. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado, os tapetes bordados à mão, as cadeiras de madeira escura envernizadas e as taças de cristal alinhadas sobre a mesa de celebração. Para os convidados, era o cenário perfeito para testemunhar a união de um dos homens mais poderosos do país. Ele entrou no salão com passos firmes, impecavelmente vestido em um terno cinza de corte italiano. Seu olhar, frio e controlado, percorreu cada rosto conhecido da alta sociedade presente. Era um homem de hábitos rígidos e perfeccionismo absoluto. Desde muito jovem havia construído um império de hotéis de luxo que agora se espalhava por toda a costa do Pacífico mexicano e pelas capitais mais movimentadas do país. No entanto, por trás daquela fachada de aço, havia uma inquietação que ninguém conhecia. A ideia de amar verdadeiramente alguém o apavorava mais do que qualquer risco de negócio, e era esse medo que ele tentava enterrar sob contratos, cifras e sorrisos calculados. A noiva surgiu logo atrás, envolta por um vestido branco bordado com fios dourados e rendas francesas. Cada passo dela parecia coreografado para os flashes das câmeras, e seu sorriso era perfeitamente simétrico, sem espaço para hesitação. As colunas sociais diziam que ela era a mulher que finalmente havia domado o coração do homem impossível, e todos ali acreditavam nessa narrativa encantada. Apenas uma pessoa, escondida à margem do salão, sabia que aquela imagem perfeita escondia algo sombrio. Encostada discretamente junto a uma pilastra, segurando uma bandeja de prata com taças de café, estava a empregada. De origem humilde, havia conseguido aquele emprego meses antes, após passar fome e dormir em um quarto minúsculo nos fundos de um mercado de bairro. Nunca esqueceu como o milionário, diferente dos outros patrões que conhecera, a cumprimentou pelo nome no primeiro dia e lhe agradeceu pessoalmente pelo trabalho. Desde então, cultivava uma lealdade silenciosa e profunda por ele, mesmo sem que ele percebesse. Nos dias que antecederam aquele casamento, ela começou a notar detalhes que ninguém mais parecia ver. A noiva encerrando chamadas bruscamente ao perceber alguém por perto. Pequenos bilhetes rasgados no lixo com nomes de empresas desconhecidas. Um olhar frio e calculista que surgia quando pensava estar sozinha.
Aqueles sinais passaram a assombrar a empregada durante as noites, mas ela os ignorava, convencendo-se de que estava apenas imaginando coisas. 2 semanas antes da cerimônia, um acontecimento mudou tudo. O milionário, cansado da rigidez da organização do casamento, decidiu visitar pessoalmente um dos hotéis na costa de Oaxaca, onde aconteceria a festa de noivado. Levou consigo parte de sua equipe, incluindo a empregada, para supervisionar a montagem do evento. Ali, cercado por praias douradas e pelo cheiro salgado do mar, ele parecia outro homem. Sorria, ria de pequenas piadas da equipe e até ajudou a pendurar lanternas coloridas no jardim do hotel. Era a primeira vez que a empregada o via genuinamente feliz, e isso a deixou confusa se aquele homem que o mundo dizia ser feito de gelo tinha, afinal, um coração vivo e carente. Durante a festa de noivado, enquanto o céu se tingia de laranja e rosa, o milionário dançou desajeitadamente ao som de um grupo de mariachi. A música envolvia o ambiente como um abraço quente, e a brisa leve fazia as faixas de papel picado balançarem sobre as mesas. Foi então que, ao passar perto do bar, a empregada ouviu um comentário da noiva que fez seu sangue gelar. Ela falava com um investidor influente, rindo baixo, disse que em poucos meses, tudo estará no meu nome e ele nem vai perceber. A frase parecia carregada de veneno, mas dita com tanta suavidade que qualquer outra pessoa acharia que era apenas uma brincadeira. A empregada não conseguiu dormir naquela noite. Seu estômago se revirava enquanto ela olhava o teto do quarto simples do hotel. Pensava no sorriso despreocupado do milionário dançando horas antes, tão vulnerável, e sentia um aperto no peito. No dia seguinte, enquanto recolhia taças e guardava toalhas, encontrou por acaso uma pasta esquecida entre os pertences da noiva. Dentro havia cópias de contratos de doação e faturas emitidas para empresas desconhecidas. Os nomes não lhe diziam nada, mas algo naquela papelada parecia errado. Ela devolveu a pasta discretamente, mas passou os dias seguintes assombrada por aquela descoberta. Quando voltaram para a capital, os preparativos se intensificaram. A mansão do milionário estava repleta de estilistas, decoradores e fotógrafos entrando e saindo. O som constante das máquinas de costura misturava-se ao perfume das buganvílias que trepavam pelos muros do jardim. O milionário mergulhou de volta no mundo dos negócios, tentando resolver problemas de gestão em alguns hotéis. A noiva parecia cada vez mais impaciente com sua ausência e, em algumas entrevistas, insinuava que certas pessoas não conseguem acompanhar o ritmo de uma mulher moderna. Ele fingia não ouvir, mas por dentro começava a se corroer de dúvida. Em um raro momento de pausa, o milionário passou pelo saguão do hotel principal e encontrou a empregada organizando discretamente um painel com artesanatos de pequenos produtores locais. Ele parou, observou os detalhes das peças feitas à mão, e comentou que aquilo trazia vida ao ambiente. Foi um elogio simples, mas os olhos dela brilharam. Essa aproximação inesperada despertou olhares irritados da noiva, que observava de longe. A empregada, por sua vez, passou a sentir um peso ainda maior, sabia que algo estava errado e que precisava proteger aquele homem, mas temia perder tudo caso ele não acreditasse nela. Dias depois, um incidente reforçou seus temores. No mercado de artesanato de Coyoacán, ela encontrou um antigo conhecido da noiva que, ao reconhecer o rosto dela em uma revista, comentou que a noiva já havia ficado noiva de outro empresário e desaparecido logo após receber uma grande doação feita em seu nome. A empregada ouviu aquilo com o coração disparado e voltou para a mansão sentindo que carregava um segredo cada vez mais pesado. Tentou se convencer de que talvez fossem apenas coincidências, mas os sinais se acumulavam, formando um quadro perturbador. Enquanto isso, o milionário parecia viver num paradoxo, por fora mantinha o sorriso e a firmeza, mas por dentro travava uma batalha silenciosa. Queria acreditar no amor, queria provar a si mesmo que era capaz de construir algo verdadeiro sem desconfiar de cada gesto. Mas cada vez que olhava para a noiva, sentia uma pontada de incerteza que não conseguia explicar. Aquela sensação o perseguia mesmo durante as reuniões, quando fitava os gráficos e números sem realmente enxergá-los. Na véspera do casamento civil, a mansão estava silenciosa, coberta por uma luz dourada do entardecer. As buganvílias pareciam murchas, como se pressentissem algo no ar. A empregada caminhava pelos corredores carregando caixas de taças, mas sua mente estava longe.
Ela havia juntado discretamente alguns recibos e cópias de documentos suspeitos e os escondido em sua bolsa. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas sentia que aquela poderia ser sua única chance de impedir que ele entregasse não apenas sua fortuna, mas seu coração, a alguém que não o amava. Na manhã seguinte, os convidados chegaram ao cartório histórico no centro da cidade. O ambiente era uma sinfonia de elegância, o som distante de violões, o perfume doce das flores e os flashes incessantes das câmeras. O milionário caminhou até a mesa com passos firmes, mas o peito pesado. A noiva exibia um sorriso vitorioso, e a empregada, de pé entre os bastidores, observava com o coração em chamas. Ela sabia que tinha poucos segundos para decidir. E enquanto ele pegava a caneta, o mundo dela pareceu parar. A mão do milionário pairava sobre a mesa de mogno quando um murmúrio nervoso percorreu o salão. A caneta dourada refletia a luz que entrava pelas janelas altas, e o ar parecia denso como névoa. Cada olhar estava voltado para ele, esperando o gesto que selaria o casamento. A empregada sentiu o coração acelerar, as mãos frias e trêmulas segurando a bandeja de prata como se fosse um escudo. O tempo parecia esticado, os segundos se arrastando num silêncio que zunia em seus ouvidos. Quando ele inclinou a ponta da caneta em direção ao papel, ela respirou fundo e deu um passo à frente. A bandeja pousou com firmeza sobre a mesa lateral e o som metálico ecoou pelo salão, interrompendo a tensão frágil que pairava no ar. Os convidados se viraram para olhar, surpresos com a ousadia. Ela caminhou até a frente, os olhos fixos no milionário, e tirou de dentro da bolsa um pequeno maço de documentos. Sua voz, quando saiu, estava embargada, mas firme o suficiente para silenciar até os fotógrafos. Contou que descobriu contratos suspeitos em nome da noiva e que tudo indicava que ela planejava transferir propriedades e ações para empresas de fachada logo após o casamento. Mostrou os recibos, os extratos e os bilhetes que havia guardado. Cada frase caía no salão como uma pedra em um lago tranquilo. A noiva ficou imóvel por um instante, depois riu com desdém, tentando descreditar a empregada diante de todos. Disse que eram acusações fantasiosas, criadas por alguém invejoso que não suportava ver o amor triunfar. Mas o milionário, com o rosto rígido e pálido, pediu que os seguranças retirassem os convidados por alguns minutos e ficou sozinho com as duas no salão decorado. As flores pareciam perder o brilho e até a luz que entrava pelas janelas parecia menos dourada. Um silêncio opressor tomou conta do ambiente. Ele pegou os papéis e os analisou com precisão, os olhos varrendo cada detalhe como se fosse um contrato milionário. Reconheceu a assinatura da noiva em um dos documentos, disfarçada, mas claramente dela. Reconheceu também o nome de uma empresa que havia tentado comprar um de seus hotéis no passado. A sensação foi como um soco no estômago. A noiva continuava a sorrir, mas seu sorriso agora parecia forçado, os dedos se crispando sobre o tecido do vestido. Quando ele a encarou, seu olhar já não tinha traços de dúvida. Pediu que ela fosse embora imediatamente. Ela protestou, ameaçou expor histórias pessoais dele à imprensa, mas ele permaneceu impassível até que ela, furiosa e derrotada, saiu do cartório com os passos duros ecoando no piso de pedra. Quando o silêncio se instalou de novo, o milionário permaneceu parado por um momento, sentindo o peso da realidade cair sobre seus ombros. A empregada ficou imóvel, com medo de ter arruinado a vida dele e a própria. Mas, para sua surpresa, ele soltou um longo suspiro, afastou os papéis e disse que preferia enfrentar a solidão do que viver preso a uma mentira. A gratidão dele não veio em palavras efusivas, mas no olhar calmo e verdadeiro que ele lançou a ela. Foi a primeira vez que alguém o via vulnerável de verdade, e essa visão ficou gravada no coração dela. Nos dias seguintes, a imprensa explodiu com rumores sobre o cancelamento súbito do casamento. Manchetes estampavam especulações sobre traição, contratos desfeitos e fortuna ameaçada. Paparazzi acampavam em frente à mansão tentando capturar qualquer imagem que explicasse o escândalo. O milionário, no entanto, não disse uma única palavra. Sumiu do circuito social, trancado em sua casa de paredes cobertas por buganvílias e corredores silenciosos. Ali, caminhando sozinho entre os jardins que antes pareciam vibrantes e agora lhe pareciam apenas decorativos, ele refletia sobre como esteve tão próximo de entregar seu mundo inteiro a alguém que não o amava.
A empregada continuou trabalhando discretamente, tentando passar despercebida em meio ao caos que ainda rondava a mansão. Mesmo assim, alguns colegas começaram a olhá-la com admiração velada. Sabiam que ela tinha feito algo grandioso, embora ninguém ousasse comentar diretamente. Ela, porém, não se sentia heroína. Passava as noites acordada, com medo de que ele a demitisse a qualquer momento por ter exposto algo tão íntimo diante de todos. O que ela não sabia era que o milionário, trancado em seu escritório de janelas altas, pensava constantemente nela. Pensava no olhar sincero, no tom vacilante da voz e na coragem absurda de enfrentá-lo diante do mundo para protegê-lo. Depois de 2 semanas de reclusão, ele apareceu de repente na cozinha, surpreendendo todos os funcionários. Usava roupas simples, sem o brilho habitual, e pediu um café à empregada. O cheiro forte e amargo do café recém-passado misturava-se ao aroma de pão assado que enchia o ambiente. Sentaram-se em silêncio por alguns segundos. Então ele quebrou o silêncio, agradecendo por ela ter tido a coragem que ele não teve. Disse que, se ela não tivesse falado, ele teria entregue seu futuro inteiro a alguém que via nele apenas um meio para enriquecer. A empregada tentou minimizar, mas ele insistiu que ela havia salvado sua vida de uma forma que ninguém entenderia completamente. Nos dias seguintes, passou a chamá-la para acompanhá-lo em tarefas simples. Queria sair da mansão e se reconectar com a cidade que sempre amara, mas que havia deixado de ver. Foram juntos ao mercado de Xochimilco, onde o ar estava impregnado do cheiro doce de frutas maduras e flores frescas. Caminharam entre os canais, com os sons distantes das trajineras coloridas e o riso das crianças ecoando pela água. Ele parecia menos tenso, mais leve, e ela sorria tímida ao ver esse lado dele que quase ninguém conhecia. Os olhares de estranheza dos transeuntes quando viam o famoso milionário ao lado de uma simples empregada não o incomodavam, pelo contrário, pareciam diverti-lo. Essa aproximação despertou rumores ainda mais intensos na imprensa, que agora especulava sobre um romance secreto entre eles. Isso gerou desconforto entre alguns sócios e investidores dele, que temiam que sua imagem pública estivesse sendo manchada por boatos. Um dos conselheiros mais antigos o chamou para uma reunião urgente e sugeriu que ele se afastasse dela, ao menos por um tempo. Esse foi o primeiro grande obstáculo que enfrentou desde que começou a reconstruir sua vida emocional. Em vez de obedecer, ele defendeu a presença dela, dizendo que não permitiria que julgassem alguém por sua origem. A decisão gerou tensão entre os conselheiros, mas também fez com que alguns admirassem sua firmeza inédita em assuntos pessoais. A empregada, ao perceber a repercussão negativa, tentou se afastar por conta própria. Pediu para voltar aos bastidores do trabalho e evitar a exposição, mas ele recusou. Disse que, durante anos, tinha vivido cercado por pessoas que apenas diziam o que ele queria ouvir, e que pela primeira vez alguém o desafiara por um motivo nobre. Ela ficou sem palavras. Foi a primeira vez que percebeu que ele a via não como funcionária, mas como alguém que merecia respeito e espaço ao seu lado. Com o tempo, os dois começaram a transformar essa convivência em algo produtivo. Ele a incentivou a apresentar ideias para tornar os hotéis mais acolhedores para trabalhadores locais. Ela sugeriu valorizar artistas de bairros periféricos, introduzir peças artesanais e promover feiras culturais dentro dos hotéis. Essas ideias enfrentaram resistência dos diretores, que as consideravam pouco lucrativas, mas o milionário as defendeu com veemência. Essa escolha gerou novos conflitos com a diretoria, forçando-o a passar horas em reuniões tensas para convencê-los. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, pois ele precisava abrir mão de contratos antigos e reorganizar investimentos para dar espaço ao novo projeto. Apesar das dificuldades, os resultados começaram a aparecer. O público reagiu bem às mudanças, e os hotéis ganharam um novo ar de autenticidade que encantava os hóspedes. O milionário passou a receber elogios de pessoas que antes o chamavam de frio e calculista, e pela primeira vez se sentia orgulhoso não apenas pelo lucro, mas por estar construindo algo com alma. A empregada, agora parte do projeto, ganhou confiança e começou a falar com mais segurança durante as apresentações. Ver o brilho nos olhos dela enquanto explicava suas ideias em reuniões fez nascer nele uma admiração profunda e silenciosa. Com cada obstáculo superado, a relação entre os dois se fortalecia de forma discreta e orgânica.
Não havia declarações ou promessas, apenas um cuidado mútuo que crescia nos gestos pequenos. Ele esperava por ela na saída do trabalho, ela preparava o café exatamente como ele gostava, ele ouvia atentamente cada detalhe que ela contava sobre sua vida simples, e ela o lembrava de sorrir de vez em quando. A mansão, antes silenciosa e solene, passou a ter o som de risos suaves e o perfume doce de flores frescas colhidas do jardim. E, pela primeira vez, ele começou a se perguntar se aquele vazio que carregava desde sempre finalmente estava começando a se preencher. Essa nova vida, porém, não demoraria a ser colocada à prova. Os dias seguintes ao noivado foram um turbilhão de acontecimentos que pareciam envolver a vida do milionário em um vendaval de emoções e decisões. A mansão, que antes era silenciosa e repleta de espaços frios, começou a se encher de flores frescas, caixas de presentes e visitas inesperadas de socialites que mal conheciam o noivo, mas que agora faziam questão de se aproximar. Ele tentava sorrir e se manter receptivo, mas no fundo sentia-se deslocado naquele universo que parecia mais interessado em seu patrimônio do que em sua felicidade. Ainda assim, mantinha a esperança de que seu noivado seria o início de uma nova vida, mesmo que as dúvidas sobre os sentimentos da noiva crescessem silenciosamente. Durante uma tarde chuvosa, enquanto observava a água escorrer pelos grandes vitrais da sala, ele ouviu a voz suave da empregada humilde vinda da cozinha. Ela cantarolava uma canção tradicional que costumava ouvir quando criança, um sanjarocho alegre que parecia destoar da melancolia do clima. Aquela melodia simples fez o coração dele se apertar de forma inexplicável. Sem perceber, ele caminhou até a porta e ficou parado ali, escutando, enquanto o cheiro de pão doce assava no forno e preenchia o ar com uma lembrança acolhedora que ele não sabia que precisava. Foi naquele momento que começou a enxergar aquela mulher com novos olhos, não como alguém que servia sua casa, mas como alguém que, mesmo sem querer, trazia vida a um lugar que parecia vazio. Pouco tempo depois, a noiva organizou uma festa luxuosa para apresentar oficialmente o noivo aos amigos e investidores de sua família. O evento aconteceu em um salão exuberante no centro histórico da cidade, com lustres de cristal e música ao vivo tocando boleros clássicos. Embora todos sorrissem e brindassem, ele se sentia como um estranho em meio a tantas formalidades ensaiadas. A noiva parecia brilhar naquele ambiente, deslizando entre os convidados com facilidade e charme, mas sempre evitando ficar sozinha com ele. Entre um brinde e outro, ele percebeu que muitos dos convidados faziam perguntas insistentes sobre seus negócios, seus investimentos e sobre como seria a divisão de bens após o casamento. A insistência despertou um incômodo que ele não conseguiu ignorar. Enquanto isso, a empregada humilde permaneceu em casa naquela noite, responsável por manter a mansão em ordem. Sem querer, encontrou uma caixa de documentos esquecida sobre a mesa do escritório do milionário, provavelmente deixada por algum assessor. Entre eles, havia um contrato de pré-nupcial em branco, pronto para ser assinado, e um bilhete manuscrito que não era do patrão. O bilhete dizia que assim que o casamento for oficializado, a transferência deve ocorrer imediatamente. Ela não compreendeu totalmente o que significava, mas sentiu um aperto no peito, como se tivesse tocado algo perigoso sem saber. Decidiu não comentar com ninguém, mas passou a observar a noiva com mais atenção. Na manhã seguinte, o milionário convidou a empregada para acompanhá-lo até o mercado de flores no bairro de Xochimilco, um lugar que ele costumava visitar quando queria fugir da pressão dos negócios. Enquanto caminhavam entre os canais e barcos coloridos, ele falou sobre como sempre se sentirá dividido entre seu desejo de construir uma família e o medo de ser amado apenas pelo que possuía. Ela escutava em silêncio, absorvendo cada palavra com empatia sincera. Foi nesse passeio que ele percebeu que não conhecia de verdade a mulher com quem iria se casar, mas conhecia cada gesto daquela que estava ao seu lado, simples, discreta e estranhamente reconfortante. Alguns dias depois, a noiva marcou uma reunião particular com o advogado do milionário. Ela insistiu que era apenas para tratar de detalhes do contrato de casamento, mas ele não foi convidado a participar. O milionário achou estranho, mas acabou cedendo para evitar conflitos. Mais tarde, encontrou o advogado visivelmente desconfortável e evasivo, o que aumentou suas desconfianças. Tentou confrontá-lo, mas recebeu apenas respostas vagas e justificativas apressadas, o que fez com que uma inquietação profunda se instalasse em seu peito.
A sensação de que algo estava sendo escondido tornava cada sorriso da noiva um enigma perturbador. Enquanto isso, a empregada começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A noiva recebia ligações constantes de um número desconhecido e sempre saía para atender em voz baixa, afastando-se de todos. Também passou a visitar uma boutique de luxo com frequência incomum, gastando valores que não pareciam compatíveis com sua suposta condição financeira anterior. Em uma dessas visitas, a empregada, por acaso, viu quando a noiva entregou discretamente um envelope a uma mulher elegante que parecia esperá-la na calçada. Aquela cena ficou gravada em sua mente como uma peça de um quebra-cabeça que ainda não conseguia montar, mas sabia que precisava entender antes que fosse tarde. O milionário, determinado a afastar as dúvidas, resolveu surpreender a noiva com um fim de semana em uma hacienda nos arredores da cidade, cercada por campos de lavanda e com arquitetura colonial. Esperava que o ambiente tranquilo e íntimo os aproximasse, mas o efeito foi o oposto. A noiva passou a maior parte do tempo no celular e mostrou-se irritada com a ausência de sinal de internet no local. Em um momento de frustração, disse que aquela vida afastada do centro urbano não combinava com ela e insinuou que, após o casamento, pretendia reformar a mansão para transformá-la em um espaço mais moderno e rentável. As palavras dela soaram mais como um projeto de negócios do que um plano de lar, o que fez o coração dele esfriar ainda mais. Após esse fim de semana decepcionante, o milionário começou a se dedicar novamente ao trabalho, tentando ignorar as dúvidas que cresciam em seu interior. Contudo, até seus sócios mais antigos começaram a comentar que a noiva parecia mais interessada em participar das decisões da empresa do que em construir um relacionamento. Alguns chegaram a relatar que ela os abordará diretamente com propostas de investimentos ousados, mencionando o nome dele como garantia, algo que jamais haviam visto acontecer antes. Essa informação deixou o milionário perturbado, pois ele nunca autorizara a noiva a se envolver nos negócios. Em meio a esse turbilhão, a empregada humilde se tornou a única presença estável em sua rotina. Ela continuava cuidando da casa com dedicação, mas agora também lhe oferecia escuta e conselhos discretos, sem jamais ultrapassar os limites de sua posição. Era como um refúgio silencioso no meio do caos. Numa tarde, enquanto tomavam café no jardim, o milionário confessou que sentia medo de estar cometendo um erro gigantesco, mas também temia que cancelar o casamento fosse interpretado como fraqueza. A empregada olhou para ele com doçura e disse que a verdadeira fraqueza seria viver uma vida infeliz apenas para manter as aparências. Aquela frase ficou ecoando em sua mente como uma verdade que ele tentava evitar. Mesmo assim, a pressão para o casamento continuava aumentando. A data já estava marcada, os convites haviam sido enviados, e os fornecedores exigiam decisões rápidas sobre cada detalhe. A cidade inteira parecia esperar por aquele casamento grandioso que prometia movimentar a alta sociedade local. Enquanto todos celebravam a contagem regressiva, ele se sentia cada vez mais aprisionado em uma decisão que não parecia mais sua. O contraste entre o sorriso radiante da noiva e o calor sincero que sentia na presença da empregada só tornava tudo mais confuso. Ele sabia que precisava de respostas, mas temia descobri-las. Em uma noite silenciosa, enquanto caminhava sozinho pelo jardim iluminado apenas pela lua, o milionário respirou fundo e decidiu que, antes de subir ao altar, precisava conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. A brisa leve carregava o perfume das flores noturnas, e os grilos cantavam em meio ao silêncio. Era como se até a natureza estivesse à espera de sua decisão. Ele não sabia ainda como faria isso, mas pela primeira vez desde o noivado, sentiu que estava disposto a lutar por sua própria felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar tudo e todos. Nos dias seguintes àquela decisão silenciosa tomada sob a luz da lua, o milionário começou a observar tudo ao seu redor com um olhar mais atento, quase desconfiado, como se cada gesto ou palavra da noiva pudesse esconder algo. Ele sabia que precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude drástica, mas também entendia que expor suas suspeitas sem fundamento poderia causar um escândalo irreversível. Por isso, optou por se manter sereno e discreto, fingindo seguir o curso natural dos preparativos enquanto elaborava em segredo um plano para descobrir a verdade.
As manhãs eram preenchidas por reuniões com decoradores e chefes, e as tardes, por telefonemas intermináveis com fornecedores, mas seu pensamento estava sempre em outro lugar, girando em torno das atitudes enigmáticas da noiva e da estranha segurança que encontrava apenas na presença da empregada humilde. Enquanto isso, a mansão passava por uma transformação frenética para se tornar o cenário perfeito do casamento. Tapetes bordados eram estendidos nos corredores, lustres antigos eram polidos até refletirem a luz do sol, e o jardim ganhava novas flores trazidas de diversos estados do México, exalando perfumes variados que se misturavam no ar quente de fim de primavera. A empregada, que sempre fora reservada, agora se via envolvida em tarefas que iam além de suas funções habituais, como coordenar entregas e supervisionar funcionários terceirizados, já que o milionário começava a confiar nela para manter tudo sob controle. Apesar disso, ela notava o olhar ausente do patrão, como se ele estivesse fisicamente ali, mas mentalmente preso em algum labirinto de dúvidas. Determinando-se a obter respostas, o milionário procurou discretamente um antigo amigo de confiança, conhecido por sua habilidade em investigar questões delicadas com discrição. Não queria contratar nenhum detetive profissional para evitar rumores na alta sociedade, então recorreu a alguém que sabia manter segredos. Explicou suas suspeitas em poucas palavras e pediu que observasse a noiva, seus encontros, gastos e ligações, tudo com absoluto sigilo. O amigo aceitou, prometendo trazer informações em poucos dias. Enquanto aguardava, o milionário manteve uma fachada impecável, continuando a aparecer sorridente em eventos e ensaios fotográficos, embora por dentro carregasse um turbilhão de ansiedade. Durante esse período, começaram a surgir pequenos incidentes que aumentavam suas dúvidas. Em uma manhã, um dos costureiros revelou sem querer que a noiva havia solicitado um vestido reserva, completamente diferente do modelo original e pago à parte com dinheiro em espécie. Em outra ocasião, um florista mencionou que ela encomendara arranjos extras para um evento privado em um hotel de luxo, algo que não fazia parte da programação do casamento. Cada detalhe parecia isolado, mas em conjunto formavam um quadro inquietante. O milionário começou a sentir que a vida que estavam construindo era apenas uma encenação meticulosamente calculada por ela. Enquanto as suspeitas cresciam, também crescia a conexão entre o milionário e a empregada humilde. Em uma tarde abafada, quando os preparativos o deixaram exausto, ele se refugiou na cozinha, onde ela preparava água fresca de Jamaica. O aroma adocicado e o som suave do gelo batendo nos copos criaram um momento inesperado de alívio. Ele sentou-se à mesa e começou a falar, quase sem perceber, sobre como se sentia sufocado pelo peso das expectativas de todos. Ela escutou com atenção genuína, sem interromper, e então lhe disse que talvez a vida estivesse tentando mostrar que felicidade não se mede por festas luxuosas, mas pela paz que se sente ao lado da pessoa certa. Aquela frase simples ficou presa em sua mente e, por um instante, fez com que desejasse que as coisas fossem diferentes, que não houvesse contratos, pressões sociais e aparências para sustentar. Poucos dias depois, seu amigo retornou com as primeiras descobertas. Contou que a noiva mantinha encontros regulares com um consultor financeiro em um café discreto e que, nessas reuniões, mencionava planos de investimentos que só poderiam ser realizados com acesso ao capital do milionário. Também descobriu que ela abrirá secretamente uma conta em outro país, com depósitos recentes feitos em valores altos. Aquela revelação fez seu estômago revirar, mas ainda não era suficiente para acusá-la sem margem de dúvidas. Decidiu esperar por mais provas, mesmo que cada dia ao lado dela se tornasse uma tortura silenciosa. Enquanto isso, a empregada encontrou novamente o bilhete misterioso no escritório, o mesmo que mencionava uma transferência imediata após o casamento. Dessa vez, decidiu fotografá-lo discretamente com um celular antigo que usava apenas para se comunicar com a família. Não sabia exatamente como aquilo se encaixava, mas tinha a sensação de que poderia ser importante no futuro. Ao mesmo tempo, começou a observar o patrão com um misto de preocupação e carinho. Via o brilho cansado nos olhos dele, a rigidez de seus ombros, e queria de algum modo aliviar aquele fardo, embora soubesse que sua posição não lhe permitia se envolver demais. O casamento se aproximava, e a cidade inteira parecia respirar em função daquele evento. Revistas locais publicavam matérias sobre a união, descrevendo o casal como o novo símbolo do poder e da sofisticação.
Grupos de mariachis foram contratados para tocar na entrada da cerimônia civil, e uma equipe de filmagem documentava cada detalhe, desde as provas do menu até a escolha das flores. No entanto, por trás das câmeras, o milionário se sentia cada vez mais desconectado de tudo. À noite, caminhava sozinho pelo pátio interno da mansão, onde as buganvílias roxas se enroscavam nas colunas de pedra, e se perguntava se ainda havia tempo para escapar de um destino que já parecia escrito por mãos alheias. Faltando apenas uma semana para a cerimônia, o amigo investigador trouxe uma descoberta decisiva. Revelou que a noiva havia assinado um contrato com uma empresa de consultoria que receberia uma porcentagem substancial caso ela conseguisse assumir controle parcial das empresas do milionário após o casamento. Havia documentos, assinaturas e testemunhas que confirmavam o acordo. Aquilo era a confirmação de que ele estava prestes a ser usado como um trampolim para interesses que nada tinham a ver com amor. O choque foi tão grande que ele precisou sentar, sentindo um gosto metálico na boca e as mãos trêmulas. Durante minutos, ficou imóvel, tentando absorver a ideia de que sua vida inteira quase fora entregue a alguém que via nele apenas uma fonte de poder e riqueza. Mesmo diante da prova, ainda existia dentro dele um nó emocional que o impedia de agir impulsivamente. Havia investido tanto tempo e esperança naquela relação que a simples ideia de cancelar tudo parecia uma confissão pública de fracasso. Além disso, sabia que a sociedade inteira comentaria, e sua imagem poderia ser abalada. Passou dias em silêncio, refletindo, enquanto fingia continuar com os preparativos. A mansão seguia fervilhando de atividades, mas ele se isolava cada vez mais, comendo pouco e falando menos. Percebia que todos notavam sua mudança, especialmente a empregada, que o observava com olhos atentos e silenciosos, como quem pressente uma tempestade iminente. Foi então que, em uma noite chuvosa, ela o encontrou sozinho no salão principal, sentado no chão de mármore frio, com os convites de casamento espalhados ao redor. Ele não disse nada, apenas olhou para ela com um vazio nos olhos que falava mais que qualquer palavra. Sem fazer perguntas, ela se sentou ao lado dele e ficou ali, em silêncio, até que ele murmurou que não sabia como impedir que sua vida virasse um espetáculo de mentira. A empregada colocou a mão sobre a dele e disse que talvez não fosse preciso lutar sozinho, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra um jeito de aparecer. Naquele instante, ele sentiu um calor inesperado invadir o peito, como se finalmente alguém tivesse enxergado a dor que ele escondia sob suas roupas impecáveis e sua postura de ferro. Na manhã seguinte, ao ver o sol romper entre as nuvens e iluminar o jardim ainda úmido, o milionário tomou uma decisão definitiva. Não permitiria que sua vida fosse usada como ferramenta por alguém que não o amava de verdade. Mas para isso, precisava agir com inteligência e precisão. Resolveu esperar até o último instante, quando todos estivessem reunidos e a atenção estivesse voltada para o momento mais esperado, para que a revelação tivesse o peso necessário e não pudesse ser abafada. Era um plano arriscado, mas sentia que não havia outro caminho para libertar-se daquela prisão dourada sem que sua voz fosse ouvida. Pela primeira vez em semanas, respirou fundo e sentiu o ar leve no peito, como se estivesse recuperando lentamente o controle sobre seu destino. Os dias que antecederam a cerimônia civil se arrastaram com uma lentidão dolorosa, como se o tempo quisesse testar a resistência emocional do milionário. A mansão fervilhava com a chegada constante de caminhões trazendo caixas de cristais, tecidos importados e lembranças personalizadas para os convidados, enquanto equipes de filmagem armavam equipamentos em todos os cantos, preparando-se para registrar cada segundo do casamento que prometia ser o mais comentado do ano. Por fora, o mundo via um homem prestes a alcançar o ápice da felicidade, mas por dentro ele se sentia como um ator ensaiando suas falas para uma peça cujo final já conhecia e temia. Cada detalhe luxuoso ao seu redor. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Parecia zombar de sua inquietação silenciosa, e o som do riso da noiva ecoando pelos corredores fazia sua pele arrepiar como um presságio. Para que seu plano tivesse êxito, ele precisava manter a fachada perfeita até o último instante. Não podia demonstrar dúvidas, não podia deixar escapar nenhum gesto que entregasse sua decisão secreta.
Essa dissimulação o consumia, drenando suas forças e fazendo com que as noites se tornassem longas demais para suportar. Ele passava horas deitado na cama de lençóis brancos, encarando o teto entalhado em madeira escura, ouvindo o som distante das fontes do jardim, enquanto sua mente girava entre lembranças de promessas trocadas e as provas irrefutáveis da traição planejada. Era como viver entre duas realidades, e o peso disso fazia seus ombros curvarem como se carregassem pedras invisíveis. A empregada humilde, sem saber do plano, apenas percebia que o patrão estava cada vez mais abatido. Ela tentava animá-lo com pequenos gestos, como deixar flores frescas de buganvília sobre a mesa de café da manhã ou preparar pratos típicos da infância dele, na esperança de reacender algum brilho em seu olhar. Certa manhã, enquanto ela colocava sobre a mesa uma cesta de pão doce ainda quente, ele ergueu os olhos e por um instante esboçou um sorriso sincero, um lampejo de gratidão que logo se apagou sob a sombra de suas preocupações. Ela sentiu vontade de dizer que qualquer que fosse o fardo que ele carregava, não precisava suportá-lo sozinho, mas engoliu as palavras, consciente de que havia um limite invisível que não podia ultrapassar. Enquanto isso, a noiva parecia cada vez mais radiante, como se pressentisse que sua vitória estivesse próxima. Ela desfilava pela mansão com um brilho nos olhos que os convidados interpretavam como paixão, mas que o milionário agora via como a satisfação de quem está prestes a alcançar um objetivo calculado. Seus telefonemas se tornaram mais frequentes e discretos, feitos sempre atrás de portas fechadas, e ela começou a viajar com frequência para a cidade vizinha sob o pretexto de ajustes de última hora no vestido. Cada um desses movimentos alimentava ainda mais a determinação dele de desmascará-la de forma pública e definitiva, para que não restasse espaço para manipulações ou desculpas. Consciente de que o escândalo seria inevitável, o milionário começou a preparar discretamente o terreno para conter os danos. Convocou reuniões sigilosas com seus advogados mais confiáveis para revisar contratos e blindar juridicamente suas empresas, garantindo que nenhum documento pudesse ser assinado ou transferido sem sua autorização direta. Também transferiu parte de seus ativos para contas de difícil acesso, para impedir qualquer tentativa de esvaziamento financeiro após a cerimônia. Cada uma dessas medidas exigia tempo e concentração, mas ele executava tudo com precisão, alimentado pela ideia de que só recuperaria a paz quando a farsa fosse destruída diante de todos. Apesar da tensão, houve momentos em que quase vacilou. Em uma tarde quente, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, a noiva segurou sua mão e falou com aparente doçura sobre os planos para a lua de mel nas praias de Tulum, descrevendo como pretendia ver o pôr do sol com ele todos os dias. Por um instante, a imagem do mar tingido de laranja e do vento salgado acariciando seus rostos quase o fez acreditar que talvez estivesse enganado, que talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Mas então se lembrou dos documentos, da conta secreta e do contrato de consultoria, e o encanto se desfez como um castelo de areia. Sorriu mecanicamente e mudou de assunto, reafirmando para si mesmo que não havia mais espaço para dúvidas. Enquanto isso, a empregada encontrou outro detalhe inquietante. Durante a limpeza do escritório da noiva, viu sobre a mesa um pequeno cofre aberto com diversos passaportes e cartões bancários de diferentes bancos. Ela não comentou com ninguém, mas sentiu o estômago revirar, convencida de que aquilo não era algo que uma pessoa apaixonada guardaria secretamente às vésperas de um casamento. Seu instinto gritava que havia algo muito errado, mas temia que ninguém acreditasse nela caso decidisse contar. Em vez disso, passou a observar ainda mais atentamente todos os movimentos na casa, na esperança de descobrir algo que pudesse ajudar o patrão, mesmo sem saber exatamente contra o que ele precisava de ajuda. À medida que o grande dia se aproximava, o clima na mansão oscilava entre euforia e tensão. As equipes de decoração transformaram o pátio central em um jardim de conto de fadas, com cortinas de luzes douradas pendendo das árvores e fontes ornamentais jorrando água perfumada com pétalas de rosas. O ar estava impregnado do perfume doce de flores exóticas misturado ao cheiro fresco da grama recém-cortada, criando uma atmosfera quase irreal. Para os convidados, tudo parecia perfeito, mas o milionário via na perfeição apenas uma cortina que escondia um abismo. Cada detalhe luxuoso era um lembrete do quanto ele perderia caso cedesse à pressão social e ignorasse a verdade. Na noite anterior à cerimônia, enquanto os últimos caminhões deixavam a propriedade e a mansão mergulhava em silêncio, ele caminhou sozinho pelo salão principal, onde os bancos estavam alinhados e os candelabros já brilhavam suavemente na penumbra.
O som de seus passos ecoava pelo piso de mármore, e ele sentia o coração bater pesado no peito. Subitamente, foi tomado por uma onda de vulnerabilidade. Sentou-se no primeiro banco e passou as mãos pelo rosto, pensando em quantas vezes ao longo da vida se esconder atrás da imagem de homem inabalável. Naquele instante, percebeu que não queria apenas desmascarar uma mentira, queria libertar-se da ideia de que precisava parecer invencível o tempo todo. Essa revelação íntima lhe trouxe uma estranha serenidade, como se ao aceitar sua fragilidade tivesse recuperado parte de sua força. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de tons rosados sobre os telhados coloniais da cidade, ele já sabia exatamente o que faria. Ordenou que a cerimônia prosseguisse como planejado, mas pediu à empregada que ficasse por perto durante todo o evento, dizendo apenas que confiava nela como não confiava em mais ninguém naquele momento. Ela ficou confusa com o pedido, mas assentiu sem questionar, sentindo o peso daquela confiança inesperada. Vestiu seu uniforme mais limpo, prendeu o cabelo com cuidado e prometeu a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria que ele enfrentasse aquilo sozinho. À medida que os convidados chegavam, a mansão parecia um cenário de filme. O som animado dos mariachis preenchia o ar, misturando-se ao burburinho das conversas e ao tilintar das taças de espumante. As mulheres exibiam vestidos de seda em cores vibrantes e os homens desfilavam ternos alinhados sob o sol dourado do fim de tarde. O milionário caminhava entre eles com um sorriso impecável, mas por dentro cada passo parecia feito sobre uma corda bamba esticada sobre o vazio. Sentia o suor escorrer discretamente por suas costas sob o tecido do terno, apesar da brisa leve que passava pelo pátio. Quando todos já estavam acomodados e o juiz se posicionou diante da mesa onde os papéis de casamento esperavam, o silêncio se instalou como uma onda que apagou todos os sons. A noiva surgiu no topo da escadaria, envolta por um vestido cintilante que refletia a luz como pequenas estrelas, e desceu lentamente sob aplausos e suspiros. O coração do milionário batia tão forte que podia ouvir o sangue nos ouvidos. Cada segundo parecia dilatado, e ele sabia que estava a poucos passos de mudar o curso de sua própria história. Enquanto ela se aproximava, seu olhar cruzou com o da empregada, que estava ao fundo segurando uma bandeja de prata. Os olhos dela estavam fixos nele, firmes e silenciosos, como se dissessem que ele não estava sozinho. Quando a noiva finalmente chegou à mesa, pegou a caneta dourada e entregou a ele com um sorriso confiante. Ele a segurou, mas não escreveu. Em vez disso, pousou a caneta sobre a mesa, ergueu os olhos para os convidados e sentiu um silêncio pesado cair sobre o salão. Então, com voz calma mas firme, começou a falar. Contou que havia descoberto documentos e contratos que provavam que a cerimônia não passava de uma estratégia para obter controle de seus bens. Cada palavra soava como um trovão no silêncio absoluto, e os murmúrios começaram a se espalhar como faíscas pelo salão. A noiva ficou imóvel por um instante, o sorriso congelado no rosto, antes de tentar negar, mas ele apresentou as cópias dos documentos que havia trazido escondidas no interior de sua pasta. A revelação foi como um terremoto. Os convidados se entreolhavam incrédulos, e os fotógrafos baixaram as câmeras em choque. A noiva tentou se defender, dizendo que tudo não passava de mal-entendidos, mas a frieza calculada em seu tom só reforçava as suspeitas. Quando tentou sair, foi impedida por seus próprios assessores, que já sabiam que sua imagem pública seria destruída caso abandonasse a cerimônia de forma abrupta. O milionário, mantendo a compostura, simplesmente se afastou da mesa e declarou que não haveria casamento. E naquele momento, sob os olhares de dezenas de pessoas, sentiu o peso de semanas de angústia finalmente se desprender de seus ombros, deixando em seu lugar um vazio silencioso, mas libertador. Os dias que se seguiram ao jantar na casa de campo foram uma mistura de esperança e tensão para o milionário. Ele havia sentido algo raro naquela noite, uma conexão genuína com a empregada, mas sabia que não podia se deixar levar por emoções enquanto o casamento com a noiva ainda pairava sobre sua cabeça como uma nuvem pesada. Ele começou a observar pequenos detalhes com mais atenção, como os bilhetes escondidos entre os livros dela, as conversas que ela tinha ao telefone com um tom contido, e a maneira como seus olhos ficavam marejados quando achava que ninguém a via. Cada detalhe parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ele ainda não entendia completamente, e isso só aumentava seu desejo de descobrir a verdade.
Enquanto isso, a noiva intensificava os preparativos do casamento civil, transformando cada detalhe em um espetáculo de ostentação. Ela contratou os mais renomados decoradores da cidade do México, exigiu trajes exclusivos de alta costura vindos de Paris e passou a controlar obsessivamente a agenda dele, como se quisesse mantê-lo longe de qualquer distração. Esse comportamento começou a incomodá-lo de forma sufocante. Antes, ele atribuía esse controle à ansiedade pré-casamento, mas agora parecia que havia algo mais sombrio por trás daquele sorriso impecável e da doçura forçada. A cada encontro, a energia dela parecia mais ensaiada, como se fosse uma atriz interpretando um papel que não combinava com quem realmente era. Para clarear a mente, ele decidiu se dedicar a um projeto beneficente que havia deixado de lado, um centro cultural em Oaxaca para ensinar artesanato tradicional aos jovens da região. Esse projeto havia sido uma promessa que ele fez à sua mãe anos atrás, e mergulhar nele lhe trouxe uma sensação de propósito. Durante uma viagem ao local para acompanhar as obras, ele levou a empregada como assistente para organizar os documentos e registros. Lá, ela se encantou com os mercados de artesanato, os tapetes coloridos feitos à mão e a música ao vivo que ecoava pelas ruas de pedra. Foi nesse ambiente vibrante e autêntico que ele percebeu algo essencial: a noiva jamais se interessaria por algo assim, porque para ela tudo que não fosse luxo era insignificante. Já a empregada parecia brilhar em cada detalhe simples, e isso mexeu profundamente com ele. Essa viagem também trouxe uma surpresa. Um dos artesãos locais revelou casualmente que havia sido contatado por alguém da equipe da noiva meses antes, que queria comprar obras falsas para expor como se fossem exclusivas e assim aumentar o prestígio dela entre os colecionadores ricos. Essa revelação acendeu um alerta nele. Embora o artesão tivesse recusado o pedido por ética, a simples tentativa da noiva de manipular algo tão autêntico e cultural o deixou inquieto. Era mais uma peça do quebra-cabeça que mostrava como ela transformava tudo em fachada. Ele voltou para a cidade do México com a mente em turbilhão, dividindo-se entre a lealdade ao compromisso público que assumirá e a crescente certeza de que estava prestes a cometer um erro irreversível. De volta à mansão, a empregada começou a evitá-lo discretamente. Ela estava mais silenciosa, os olhos constantemente desviando do dele, como se temesse se envolver demais. Certo dia, ele a encontrou sentada no jardim, com um caderno no colo e um lenço nas mãos. A brisa da tarde espalhava pétalas das buganvílias pelo chão e o som distante do trânsito parecia amortecido. Ele se aproximou devagar, e ela confessou, com voz embargada, que estava sendo pressionada pela noiva para assinar um contrato de confidencialidade que a impediria de falar sobre qualquer coisa da vida pessoal dele. Isso o deixou indignado. Percebeu que a noiva estava tentando silenciar a única pessoa que parecia enxergá-lo como ser humano, e não como um prêmio. Essa atitude o fez questionar o que mais a noiva poderia estar tentando esconder dele. A partir desse momento, ele passou a planejar discretamente uma forma de testar a lealdade de cada uma. Pediu à empregada que organizasse um evento discreto para investidores no jardim da mansão, alegando que queria impressioná-los com a capacidade de liderança dela. No entanto, seu verdadeiro objetivo era observar como a noiva reagiria ao ver a empregada ocupando um papel de destaque. No dia do evento, a empregada preparou tudo com cuidado: iluminação suave, mesas de madeira polida decoradas com flores frescas e pratos tradicionais mexicanos servidos em louças pintadas à mão. Os investidores ficaram encantados com a autenticidade e o calor do ambiente, e elogiaram a atenção dela aos detalhes. A noiva, porém, mal conseguiu disfarçar o desprezo, passando o evento inteiro tentando chamar atenção para si com comentários arrogantes e exibindo suas joias cintilantes sob a luz dourada da tarde. Após a saída dos convidados, ele teve a confirmação que precisava. A diferença entre as duas era gritante: enquanto a empregada havia conquistado o respeito de todos pelo esforço genuíno, a noiva tentará comprar admiração com ostentação. Isso fez perceber que sua decisão não poderia ser baseada em aparências, e sim no caráter de quem estaria ao seu lado. Ainda assim, havia um problema: ele não tinha provas concretas de que a noiva estava com ele apenas pelo dinheiro, e sabia que qualquer acusação sem evidências poderia destruir sua reputação e resultar em um escândalo público. Precisava ser estratégico. Decidido, começou a investigar. Discretamente.
Pediu acesso aos contratos empresariais que a noiva havia sugerido que eles assinassem juntos após o casamento, alegando querer analisá-los com mais calma. Ao ler as cláusulas, percebeu que ela pretendia assumir controle parcial de seus investimentos em troca de um acordo de publicidade conjunta, o que significava que, caso ele quisesse encerrar o relacionamento depois, perderia grande parte do controle sobre seus próprios negócios. Esse detalhe jurídico, escondido em meio a páginas de linguagem complexa, foi a prova de que ela havia planejado cada passo para se beneficiar financeiramente. Ele guardou cópias discretas dos documentos e os escondeu em um cofre pessoal no escritório. Enquanto montava esse dossiê secreto, ele também começou a mudar. Passou a se abrir mais com seus funcionários, escutando suas histórias e valorizando seus esforços. A mansão, antes fria e silenciosa, começou a ganhar sons de risadas e música suave ao fundo. Até o aroma das flores no jardim parecia mais intenso, como se refletisse a transformação que ele vivia por dentro. A empregada, ainda receosa, começou a se aproximar novamente, e juntos organizaram pequenos momentos de descontração para toda a equipe, como jantares ao ar livre e piqueniques no gramado. Esses momentos simples o faziam sentir-se mais vivo do que qualquer evento luxuoso que já frequentara. Com a proximidade do casamento civil, a pressão aumentava. As manchetes dos jornais anunciavam o enlace como o evento do ano, e investidores estrangeiros aguardavam ansiosos para conhecer sua futura esposa. Ele sabia que qualquer hesitação poderia manchar sua imagem de líder confiante. Ainda assim, no fundo, a ideia de assinar aqueles papéis com a noiva lhe causava um aperto no peito, como se estivesse traindo a própria essência. Em noites silenciosas, deitado na enorme cama que parecia fria e vazia, ele se perguntava se a felicidade verdadeira valia o risco de enfrentar o julgamento do mundo. Era seu maior conflito, de escolher entre preservar a imagem que construiu por anos ou arriscar tudo por algo genuíno. Na véspera do casamento, enquanto os salões da mansão eram decorados com arranjos de orquídeas brancas e as luzes cintilavam como estrelas presas ao teto, ele ficou horas sentado no escritório, encarando os documentos que guardara no cofre. O som distante do piano vindo do andar de baixo parecia ecoar cada dúvida que rodopiava em sua mente. Foi então que decidiu que precisava de uma aliada. Chamou a empregada discretamente e contou tudo o que descobrira, mostrando os contratos e os relatos do artesão de Oaxaca. Ela ouviu em silêncio, os olhos arregalados, e então apertou sua mão com firmeza, prometendo que estaria ao seu lado se ele tivesse coragem de enfrentar a verdade. Nesse instante, ele sentiu algo raro, confiança absoluta em alguém que não queria nada dele além de sua honestidade. Eles traçaram um plano cuidadoso. A empregada se encarregaria de observar cada passo da noiva durante as horas que antecederiam o casamento, procurando qualquer deslize que revelasse suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, ele fingiria estar completamente comprometido com a cerimônia, mantendo as aparências para evitar suspeitas. Era um jogo arriscado, mas ele sabia que precisava encarar esse desafio se quisesse libertar-se de vez daquela armadilha dourada. Com o coração acelerado e o som dos preparativos ecoando pelos corredores da mansão, ele entendeu que o momento da verdade estava se aproximando mais rápido do que jamais imaginou. O amanhecer do dia do casamento civil trouxe uma atmosfera elétrica à mansão. O sol mal despontava no horizonte quando caminhões começaram a chegar carregados de arranjos de flores raras, caixas de champanhe francesa e tecidos de seda que seriam pendurados no salão como cortinas flutuantes. O som do movimento constante ecoava por todos os corredores, e o ar estava impregnado com o perfume adocicado das orquídeas. O milionário observava tudo da sacada do andar superior, vestindo apenas uma camisa de linho aberta no peito. Por fora, mantinha uma expressão serena, mas por dentro, o coração batia como um tambor descompassado. Ele sabia que aquele dia poderia marcar não apenas sua vida amorosa, mas também sua reputação perante todo o país. Enquanto os decoradores finalizavam os últimos detalhes, a empregada caminhava discretamente entre os corredores, levando uma prancheta para parecer ocupada. Na realidade, cada movimento dela fazia parte do plano que haviam elaborado na noite anterior. Ela observava cada interação da noiva, que estava em um dos salões sendo maquiada e cercada por um grupo de estilistas e assessores. A noiva sorria para todos, mas seus olhos pareciam frios, calculistas, como se estivessem pesando cada gesto das pessoas ao seu redor.
A empregada notou que ela recebia mensagens constantes no celular e escondia a tela cada vez que alguém se aproximava. Aquilo chamou sua atenção e a deixou em alerta. Durante o café da manhã, que foi servido em um terraço com vista para o jardim, a noiva apareceu com um robe de seda branca bordado com pérolas e caminhou até o milionário com um sorriso impecável. Sentou-se à mesa ao lado dele e começou a falar sobre as fotos que fariam após a cerimônia e sobre as entrevistas que concederiam juntos aos canais de televisão. Ele ouvia tudo com aparente tranquilidade, mas cada palavra dela soava distante, como um eco que não tocava sua alma. O cheiro do café fresco e do pão recém-assado trazia de volta a realidade por breves instantes, lembrando-lhe da simplicidade que sentia falta. Enquanto a noiva discorria sobre publicidade, ele notou que a empregada, do outro lado do terraço, lançava olhares discretos em sua direção, como se buscasse força para continuar com a missão que tinham em comum. Pouco depois, a empregada aproveitou um momento de distração e seguiu discretamente uma das assessoras da noiva até um dos quartos reservados para convidados. Lá, encontrou sobre a cama um envelope aberto com documentos parcialmente visíveis. Fingindo arrumar as almofadas, ela conseguiu ver rapidamente o conteúdo. Eram contratos de parcerias comerciais já assinados com o nome do milionário, que só seriam válidos se o casamento acontecesse. As empresas envolvidas prometiam transferências vultosas em troca de acesso direto aos contatos e investimentos do milionário. Aquilo era prova de que a noiva já havia se comprometido com ganhos financeiros futuros que dependiam exclusivamente da união. A empregada fotografou discretamente os papéis com o celular e os guardou no bolso do avental, sentindo um frio subir por sua espinha. Enquanto isso, no escritório, o milionário revisava mentalmente o plano. Havia marcado um horário com o tabelião para revisar os documentos finais do casamento antes da cerimônia, e usaria essa reunião para ganhar tempo. Precisava que a empregada lhe entregasse as provas antes que assinasse qualquer coisa. O relógio de parede marcava 9:30 da manhã quando a noiva apareceu à porta do escritório, com os cabelos presos em um coque impecável e um sorriso que parecia esculpido. Ela entrou sem ser convidada, caminhando com passos firmes e exigindo que ele estivesse pronto para as fotos em menos de 1 hora. Ele apenas assentiu, escondendo a tensão atrás de um sorriso controlado. Por dentro, seu estômago se revirava. A empregada conseguiu encontrá-lo discretamente no corredor dos fundos enquanto ele se dirigia ao quarto para vestir o terno. Entregou o celular com as fotos dos contratos e sussurrou que ainda havia algo estranho. A noiva receberá mensagens de um número estrangeiro com instruções detalhadas sobre a cerimônia e sobre como agir após o casamento. Isso fez com que ele entendesse que ela não apenas planejava enriquecer às custas dele, mas também estava sendo orientada por alguém externo com interesses próprios. O milionário guardou o celular no bolso do paletó e agradeceu com um olhar sério, mas cheio de gratidão. Sabia que aquele momento exigiria mais coragem do que qualquer negociação que já fizera. Com o avançar das horas, os convidados começaram a chegar em carros luxuosos que formavam uma fila brilhante ao longo da alameda principal da mansão. Damas de chapéus extravagantes, empresários de ternos engomados e jornalistas com câmeras disputavam espaço nas escadas de mármore. O burburinho das conversas e o clique incessante dos flashes formavam uma nuvem sonora que parecia apertar o peito dele. Vestido com um terno sob medida azul escuro, ele desceu as escadarias com passos firmes, cumprimentando os convidados com um sorriso educado. Cada gesto era calculado, cada palavra ensaiada, mas o coração latejava com força sob a camisa. A noiva surgiu no topo da escada pouco depois, deslumbrante em um vestido de renda delicada e cauda longa, cercada por assessores que seguravam o tecido como se ela fosse realeza. Os aplausos ecoaram pelo salão, e por um instante, ele sentiu-se pequeno diante da grandiosidade daquela encenação. A empregada observava tudo de um canto discreto, com os olhos atentos e o coração disparado. Sabia que se falhassem, o milionário ficaria preso a um compromisso que drenaria não apenas sua fortuna, mas também sua felicidade. Pouco antes de se dirigirem ao salão onde o tabelião aguardava para a assinatura do casamento civil, o milionário recebeu discretamente um envelope de um de seus advogados de confiança. Dentro havia um relatório confidencial sobre as movimentações financeiras recentes da noiva. Ao abri-lo, seu peito se apertou. Ela havia transferido valores expressivos para contas no exterior nas últimas semanas, sempre em pequenas parcelas para não chamar atenção.
Isso confirmava que ela já preparava um futuro longe dele, usando seu nome apenas como trampolim. Dobrou o relatório com mãos firmes e o guardou no bolso interno do paletó, sentindo uma onda de determinação invadir seu corpo. No caminho para o salão do casamento, os corredores da mansão pareciam mais longos do que nunca. Os passos ecoavam no mármore polido e o perfume das flores era tão forte que chegava a embriagar. A cada passo, ele recordava os últimos meses, o momento em que acreditou estar apaixonado, as primeiras dúvidas, os gestos frios dela, os olhares sinceros da empregada, a viagem ao Oaxaca, os contratos escondidos, os sorrisos falsos e os risos genuínos. Tudo convergia para aquele instante. Quando as portas do salão se abriram, um silêncio respeitoso caiu sobre os convidados. O tabelião estava posicionado atrás de uma mesa coberta por um pano de linho branco, com os documentos do casamento dispostos sobre uma bandeja de prata. A luz dourada do meio-dia entrava pelas janelas altas, refletindo nas taças de cristal e fazendo o salão parecer um cenário de sonho. A noiva caminhou até ele e segurou sua mão com delicadeza estudada, sorrindo para os fotógrafos que disputavam ângulos. O milionário olhou ao redor e encontrou a empregada em pé, ao fundo, com os olhos fixos nele como se implorasse para que tivesse coragem. O tabelião começou a ler os termos do contrato, sua voz ecoando grave e pausada. Cada palavra parecia pesar toneladas sobre os ombros dele. Quando o tabelião anunciou que faltavam apenas as assinaturas, o coração do milionário começou a martelar em um ritmo insuportável. Ele respirou fundo e, no último segundo, ergueu a mão antes que a caneta tocasse o papel. Um murmúrio de confusão percorreu o salão. A noiva tentou sorrir, mas seus olhos faiscaram por um instante. Ele pediu 1 minuto e, para espanto de todos, virou-se para a empregada e fez um gesto discreto. Ela avançou alguns passos, visivelmente nervosa, e então ele se dirigiu aos convidados com voz firme, mas embargada pela emoção que lhe queimava o peito. Contou tudo o que havia descoberto, exibindo as provas que guardara, nos contratos já assinados com empresas condicionados ao casamento, as movimentações bancárias suspeitas e as mensagens recebidas de um cúmplice estrangeiro. Mostrou até mesmo o relato do artesão de Oaxaca, que a noiva tentará subornar para criar peças falsas. Cada revelação caiu como um trovão no salão. O ar pareceu rarefeito, e os flashes cessaram como se o tempo tivesse parado. A noiva empalideceu, tentando negar, mas as evidências eram incontestáveis. Os convidados começaram a murmurar entre si, chocados com a ousadia dela. Alguns empresários se levantaram discretamente e deixaram o salão, envergonhados por terem apoiado aquele casamento. O tabelião recolheu os papéis com mãos trêmulas, declarando que não poderia prosseguir diante da situação. A noiva, com um semblante rígido, largou o buquê e saiu do salão com passos duros, o som de seus saltos ecoando como estalos secos no mármore. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente por alguns segundos, até que os primeiros aplausos surgiram, vindos de um dos funcionários mais antigos da mansão, seguidos por outros, até que o salão inteiro aplaudia de pé o milionário pela coragem de defender sua própria dignidade. Ele ficou ali parado por um instante, o coração disparado e os olhos marejados, sentindo uma leveza que não experimentava havia anos. Então, lentamente, caminhou até a empregada, que o olhava com um misto de orgulho e alívio. Sem dizer uma palavra, segurou sua mão com firmeza diante de todos, como quem escolhe não apenas uma pessoa, mas também a vida verdadeira que deseja viver. Os ecos dos aplausos ainda reverberavam pelas paredes de pedra do salão quando os convidados começaram a se dispersar, alguns ainda trocando olhares atônitos, outros cochichando entre si, tentando entender como uma cerimônia tão aguardada havia se transformado em um escândalo público. O perfume das flores, que antes parecia doce e encantador, agora misturava-se ao cheiro acre de tensão no ar. O milionário permaneceu de pé no centro do salão, os ombros erguidos e o olhar firme, mesmo que por dentro seu corpo estivesse exausto, como se cada músculo clamasse por descanso depois do peso que suportara nos últimos meses. A empregada, ainda com as mãos entrelaçadas às dele, o observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela podia sentir o quanto aquele momento lhe custará emocionalmente. Ele não era um homem acostumado a expor sentimentos, muito menos diante de tantos olhares, mas havia feito isso para proteger não apenas sua fortuna, mas sobretudo sua própria essência.
Quando finalmente os fotógrafos foram escoltados para fora pelos seguranças, e os últimos convidados deixaram o salão em um murmúrio contido, restaram apenas alguns funcionários recolhendo discretamente as taças e as flores espalhadas pelo chão. Ele então respirou fundo, soltando a mão dela com delicadeza, e pediu que fossem até o jardim. Caminharam lado a lado pelos corredores silenciosos, agora com os tapetes de seda ligeiramente desalinhados e pétalas caídas pelo chão como vestígios de uma batalha emocional. Ao atravessarem as portas de vidro que davam para os jardins, foram recebidos por uma brisa suave que trazia o aroma fresco de jacarandás e a melodia distante de um violão, tocado por algum músico de rua que passava na calçada do outro lado dos altos muros da mansão. Sentaram-se em um banco de pedra sob a sombra de uma figueira antiga. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. O som das folhas balançando ao vento parecia preencher o vazio entre eles. Até que ele quebrou o silêncio, com a voz baixa e carregada de uma sinceridade rara nele. Contou que, durante semanas, sentirá como se estivesse vivendo um papel que não era seu, como se estivesse aprisionado em uma narrativa escrita por alguém que só queria o brilho do seu nome. Disse que, por muito tempo, acreditou que precisava manter a imagem de homem imbatível, intocável, mas que naquele instante, ao ver todos os convidados deixando o salão, percebeu que o que mais desejava era simplesmente ser verdadeiro. A empregada o escutava em silêncio, absorvendo cada palavra como quem recolhe peças de um quebra-cabeça emocional que finalmente começa a se formar. Ela contou que também sentirá medo de se envolver naquela história, temendo ser vista como uma intrusa, mas que não poderia assistir calada enquanto ele era conduzido a um abismo construído por mentiras. Suas palavras foram acompanhadas por um olhar firme, mas cheio de doçura, e por um instante ele sentiu que aquele banco no jardim era o primeiro lugar em muito tempo onde podia respirar sem armaduras. Depois de um tempo, ele se levantou e sugeriu que deixassem a mansão por algumas horas. Precisava se afastar daquilo tudo, e queria fazê-lo com alguém em quem pudesse confiar. Pegaram discretamente um dos carros do fundo da garagem, um veículo antigo que ele raramente usava e que passava despercebido entre os modelos luxuosos. Saíram pelos portões laterais antes que os jornalistas percebessem. A cidade do México se estendia diante deles em todo o seu caos encantador, com ruas fervilhando de vendedores ambulantes, buzinas ecoando entre os prédios coloniais e o aroma de milho assado e pimenta pairando no ar. Dirigiram sem rumo por um tempo até chegarem a Coyoacán, um bairro histórico com ruas de paralelepípedo e casas coloridas cobertas por buganvílias. Estacionaram perto de uma pequena praça onde crianças brincavam e idosos jogavam dominó sob a sombra de árvores centenárias. O contraste com o luxo sufocante da mansão era tão grande que ele sentiu os ombros relaxarem de imediato. Sentaram-se em um café simples, com mesas de ferro e guardanapos de papel, e pediram chocolate quente com churros polvilhados com açúcar e canela. O aroma doce o fez sorrir de um jeito quase infantil. Ali, longe das câmeras e dos olhares julgadores, ele começou a falar sobre sua infância, sobre os dias em que sonhava construir algo grandioso, não para ser admirado, mas para provar a si mesmo que era capaz. Contou que, ao longo dos anos, acabou perdendo essa simplicidade e se deixou engolir pelo ritmo do sucesso, cercando-se de pessoas que apenas diziam o que ele queria ouvir. A empregada escutava com atenção, às vezes sorrindo com suavidade, às vezes franzindo o senho diante da solidão escondida por trás das palavras dele. Quando terminaram os churros, ele a convidou para caminhar pelo bairro. Entraram em lojinhas de artesanato, provaram frutas cristalizadas vendidas por uma senhora sorridente e riram quando um grupo de estudantes os abordou oferecendo flores de papel como lembrança. Ele comprou uma pequena flor vermelha e a entregou à empregada, dizendo que era o primeiro presente que dava a alguém por pura vontade e não por obrigação social. Ela ficou sem palavras, mas o brilho em seus olhos disse mais do que qualquer resposta. Ao voltarem para a mansão no fim da tarde, o clima já era outro. O sol dourava os muros e a movimentação havia cessado quase por completo. Os funcionários caminhavam em silêncio, recolhendo os últimos restos da festa cancelada. O milionário entrou em seu escritório e pediu para que a empregada o acompanhasse. Abriu a janela para deixar o ar fresco entrar e, enquanto observava a cidade ao longe, disse que pretendia reestruturar toda a sua vida. Não apenas os negócios, mas principalmente os vínculos pessoais.
Contou que havia decidido cancelar vários contratos que havia assinado sob pressão da ex-noiva e que queria rever os projetos filantrópicos que estavam abandonados em gavetas há anos. A empregada ficou surpresa quando ele a convidou para ajudá-lo nessa nova fase. Disse que precisava de alguém honesto ao seu lado, alguém que não tivesse medo de dizer a verdade mesmo quando ela fosse desconfortável. Ela hesitou, dizendo que não tinha experiência para lidar com grandes empresas, mas ele respondeu que o que mais precisava naquele momento não era de mais especialistas, e sim de pessoas que se importassem de verdade. As palavras dele fizeram o peito dela se aquecer, mas também lhe causaram um certo medo, sabia que aquele convite mudaria para sempre o rumo de sua vida. Nos dias que se seguiram, trabalharam lado a lado. A mansão, antes cheia de festas e reuniões vazias, passou a receber crianças de comunidades vizinhas para oficinas de arte e leitura. O antigo salão de festas foi transformado em um espaço cultural com paredes cobertas de murais pintados por artistas locais. O milionário, que antes raramente sorria, agora ria com facilidade quando via as crianças correndo pelo jardim ou os músicos afinando violões no pátio interno. Ainda assim, nada disso aconteceu sem obstáculos. Muitos investidores antigos tentaram convencê-lo a desistir dessa nova abordagem, afirmando que ele arriscava sua imagem pública ao se aproximar demais das pessoas comuns. Alguns até retiraram seus aportes financeiros, e ele teve de vender parte de uma de suas propriedades para manter os projetos em funcionamento. Mas cada perda parecia fortalecê-lo. A empregada, agora promovida a sua assistente pessoal, organizava as finanças e os eventos com uma dedicação incansável, e ele sabia que sem ela nada daquilo seria possível. Mesmo com todos os avanços, havia noites em que ele acordava no meio da madrugada tomado por dúvidas. Perguntava-se se não estava sendo ingênuo, se não acabaria traído novamente por confiar demais. Nessas horas, costumava caminhar sozinho pelos jardins silenciosos até o banco de pedra sob a figueira. Quase sempre encontrava ali a empregada, que também sofria com insônia desde o dia da revelação no casamento. Nessas madrugadas silenciosas, conversavam sobre medos e esperanças, e aos poucos esses encontros noturnos se tornaram o alicerce emocional de ambos. Aos poucos, a relação entre eles deixou de ser apenas profissional. Sem pressa, sem declarações grandiosas, apenas através de pequenos gestos. Um olhar cúmplice durante uma reunião tensa. Uma risada compartilhada depois de um dia exaustivo. Um toque rápido no ombro quando um deles parecia prestes a desabar. Era como se cada dia juntos curasse um pouco das feridas que a ex-noiva deixará nele, e também dos medos que ela carregava de nunca ser valorizada. Certo dia, alguns meses depois, enquanto finalizavam um projeto de hospedagem social em um dos hotéis da rede, ele a convidou para acompanhá-lo a uma inauguração no centro da cidade. Ela hesitou, dizendo que não tinha roupas adequadas para eventos públicos, e ele apenas sorriu, dizendo que não queria que ela se parecesse com ninguém além dela mesma. Naquela noite, chegaram juntos à inauguração e foram recebidos com aplausos espontâneos do público que conhecia a história do casamento cancelado e agora admirava a transformação dele. Pela primeira vez, ele não se sentiu um personagem, e sim um homem real caminhando ao lado de alguém que via seu verdadeiro valor. Quando voltaram para a mansão naquela noite, o salão principal estava silencioso e iluminado apenas por luzes suaves embutidas nas paredes. Ele a conduziu até o centro do salão vazio, exatamente onde meses antes estivera prestes a assinar o contrato de casamento, e disse que aquela havia sido a primeira vez que escolhera o próprio caminho. Disse também que ela havia sido a única pessoa que acreditou nele o suficiente para impedi-lo de se destruir. A empregada ficou em silêncio por um instante, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto, antes de sorrir com a expressão mais sincera que ele já vira. Ali, sem testemunhas, sem fotógrafos, sem vestidos caros nem contratos, eles apenas se abraçaram longamente. E pela primeira vez em muito tempo, o milionário sentiu que não precisava provar nada ao mundo. Apenas viver. O sol da manhã iluminava a mansão com uma luz suave, filtrando-se pelas cortinas de linho branco e refletindo nas superfícies polidas do mármore. O milionário acordou com a sensação de uma paz que não sentia há meses. A lembrança do dia do casamento civil cancelado ainda era vívida, mas não mais dolorosa, havia sido substituída por uma clareza que o fazia enxergar seu futuro de forma diferente.
A empregada já estava no jardim, cuidando das flores e verificando alguns documentos para a inauguração de um novo projeto social que planejavam abrir juntos, um centro de artes para jovens em bairros menos favorecidos. Ela olhou sorrindo, sem precisar falar uma palavra, transmitindo confiança e tranquilidade, algo que ele ainda sentia falta em tantas pessoas ao seu redor. Enquanto caminhava até o jardim, ele percebeu como cada detalhe da mansão havia mudado. Antes fria e silenciosa, agora o ambiente vibrava com cores e sons. As flores recém-plantadas lançavam aromas agradáveis pelo ar, enquanto músicos locais ensaiavam para um evento que ocorreria à tarde. O cheiro do café fresco vindo da cozinha misturava-se ao perfume das buganvílias, criando uma sensação de acolhimento que ele não experimentava desde a infância. Cada passo que dava parecia reafirmar a escolha que fizera em priorizar a autenticidade e a honestidade, abandonando qualquer compromisso que não fosse verdadeiro. A empregada aproximou-se com uma pasta nas mãos, explicando os detalhes do projeto, um espaço com salas de pintura, oficinas de música, biblioteca e um pequeno auditório para apresentações culturais. Tudo planejado para incentivar a expressão artística de jovens da comunidade, valorizando suas histórias e talentos. Ele escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, e percebeu que cada obstáculo que enfrentaram até ali, desde os investidores que se afastaram, até a pressão da sociedade, havia sido superado com paciência e esforço conjunto. Ele sentiu orgulho de ambos, não pelo impacto financeiro ou social, mas pela determinação de criar algo que realmente importava. No entanto, o caminho até o sucesso não estava isento de novos desafios. Alguns concorrentes de antigos negócios tentavam sabotar a inauguração, espalhando boatos sobre a suposta incompetência do milionário e da equipe. Eles também questionavam a capacidade da empregada em lidar com responsabilidades complexas. Isso exigiu que o milionário e ela elaborassem estratégias detalhadas para provar que não apenas eram capazes, mas também éticos e comprometidos. Passaram horas revisando contratos, organizando cronogramas e preparando apresentações que mostrassem não apenas o valor financeiro, mas o impacto social das ações. Cada vitória era conquistada com esforço visível, e cada pequeno sucesso exigia sacrifício, longas horas de trabalho, noites mal dormidas e a constante pressão de lidar com críticas e expectativas externas. Enquanto os preparativos avançavam, o milionário começou a perceber uma mudança significativa em sua própria personalidade. Antes rígido e fechado, ele passou a valorizar mais a vulnerabilidade, compartilhando dúvidas e receios com a empregada. Em uma tarde chuvosa, sentaram-se em frente à lareira, observando as gotas escorrerem pela janela, e ele confessou como temia que a felicidade fosse efêmera, que algo pudesse arruinar tudo de novo. A empregada segurou suas mãos, transmitindo segurança, e explicou que todos enfrentam desafios, mas que a força estava em permanecer fiel aos próprios princípios e se apoiar nas pessoas que realmente importavam. Foi nesse momento que ele percebeu que a confiança não se conquistava com riqueza ou poder, mas com lealdade e sinceridade. O dia da inauguração finalmente chegou. O centro de artes estava decorado com cores vibrantes e peças de arte produzidas pelos jovens que participavam dos cursos piloto. O milionário circulava entre os convidados, explicando cada detalhe do projeto, enquanto a empregada coordenava os artistas e as apresentações. A atmosfera estava carregada de emoção e expectativa. A mídia local compareceu, curiosa para observar o resultado de um projeto liderado por um milionário que havia rompido com padrões de ostentação para investir em algo genuíno. As crianças e adolescentes, ansiosos, preparavam-se para suas apresentações, algumas tímidas, outras entusiasmadas, mas todas sentindo que aquele era um momento que marcaria suas vidas. Durante a cerimônia, uma das jovens artistas entregou ao milionário uma pequena escultura feita à mão, representando uma árvore com raízes profundas e folhas douradas. Ele segurou a peça, sentindo o peso simbólico daquele gesto, e a árvore representava o esforço coletivo, a resiliência e a capacidade de crescer mesmo em solos áridos. A empregada observava de perto, com um sorriso orgulhoso e lágrimas contidas. Cada olhar que trocavam transmitia a certeza de que juntos haviam superado barreiras, e que cada desafio enfrentado havia sido necessário para construir algo autêntico. Após a inauguração, o milionário e a empregada decidiram caminhar pelas ruas de Coyoacán novamente, como faziam nos primeiros meses após a revelação do golpe da noiva. A cidade estava calma,
com o cheiro de comida típica, artesanato colorido e a música de violões ao fundo. Ele parou diante de uma pequena banca de livros antigos e pegou um volume sobre história mexicana. Enquanto folheava as páginas, percebeu como a cultura, a arte e a simplicidade cotidiana influenciaram suas decisões ao longo do ano. Compreendeu que a noiva, em sua busca por ostentação e riqueza, jamais teria entendido o valor da autenticidade e da conexão humana, e isso reforçou sua convicção de ter feito a escolha certa. O relacionamento entre ele e a empregada continuou a se desenvolver de forma natural. Não havia pressa, nem necessidade de formalizar o que já era evidente e haviam construído uma parceria baseada em confiança e respeito. Compartilhavam responsabilidades, sonhos e decisões, e cada desafio enfrentado juntos fortalecia os laços emocionais. Ele a incluía em reuniões importantes, consultava sua opinião em decisões empresariais e celebrava cada conquista com sinceridade, sem máscaras ou interesses ocultos. Nos meses seguintes, eles ampliaram os projetos sociais, incluindo cursos de gastronomia, oficinas de música e programas de intercâmbio cultural com artistas de outras cidades do México. Cada sucesso vinha acompanhado de um custo, seja em esforço pessoal, investimentos ou desgaste emocional. Mas a cada obstáculo superado, o milionário sentia-se mais pleno e realizado, percebendo que o verdadeiro valor da vida não estava em contratos ou festas luxuosas, mas na capacidade de tocar vidas e criar memórias significativas. O ápice da transformação veio quando uma exposição foi organizada para apresentar o trabalho dos jovens artistas à comunidade internacional. Galerias de arte renomadas da cidade do México participaram, e o impacto foi imediato. Os visitantes elogiaram a autenticidade, o talento e a dedicação de todos os envolvidos. O milionário, normalmente reservado e distante, apresentou a exposição com orgulho, destacando o trabalho da empregada e a importância da integridade e da honestidade. Ela, emocionada, observava a repercussão positiva de tudo que haviam construído juntos, e por um instante, sentiu que cada medo, cada dúvida e cada esforço haviam valido a pena. Ao final do dia, retornaram à mansão exaustos, mas satisfeitos. Caminharam pelo jardim, ainda iluminado pelo pôr do sol, e sentaram-se sob a figueira, onde tantas conversas significativas haviam ocorrido. Ele segurou as mãos dela e disse que, finalmente, sentia que podia construir uma vida plena e verdadeira, ao lado de alguém que compreendia seu coração e suas intenções. Ela sorriu, segurando-o com firmeza, como quem confirma silenciosamente que aquela era apenas a primeira de muitas vitórias compartilhadas. O ar da manhã estava fresco e perfumado com o cheiro de flores recém-abertas nos jardins da mansão. O milionário acordou com a sensação de que aquele dia seria decisivo, não por ameaças externas, mas porque finalmente sentia que estava pronto para viver plenamente. A rotina de meses de planejamento, projetos sociais e reconstrução de sua vida pessoal havia trazido maturidade, equilíbrio emocional e uma percepção clara do que realmente importava. A empregada já estava no jardim, cuidando das flores e organizando alguns papéis para o último grande projeto que planejavam lançar juntos, uma galeria comunitária que integraria arte, música e educação em um só espaço. O olhar dela encontrou o dele, e um sorriso silencioso disse tudo: confiança, cumplicidade e esperança. Enquanto caminhava até o jardim, o milionário notou como a mansão se transformará. Os corredores, antes frios e silenciosos, estavam cheios de cores, obras de arte produzidas por jovens da comunidade e lembranças de eventos que haviam promovido. O aroma das buganvílias misturava-se ao cheiro do café fresco vindo da cozinha, criando uma atmosfera acolhedora que lembrava momentos simples, mas carregados de significado. Ele se sentiu grato por cada obstáculo superado, cada contrato rompido com a ex-noiva que tentará manipulá-lo, e cada pequena vitória que construíram juntos, a empregada e ele, com esforço e dedicação. Ela o cumprimentou com uma reverência sutil, carregando uma pasta com documentos da inauguração da galeria, e explicou os últimos detalhes logísticos, artistas confirmados, horários de apresentação, convites para autoridades e jornalistas interessados em cobrir a iniciativa. O milionário escutava atentamente, absorvendo cada palavra, e percebeu que todo o esforço conjunto, desde a superação da tentativa de golpe da noiva até o desenvolvimento de projetos que impactavam positivamente a comunidade, havia fortalecido não apenas os negócios, mas sobretudo a relação entre eles. Cada desafio enfrentado e superado havia sido um passo em direção à autenticidade e à felicidade genuína.
O dia avançou e a galeria começou a receber os primeiros visitantes. Jovens artistas, familiares e amigos chegaram para acompanhar as apresentações e exposições. Havia uma energia vibrante no ar, uma mistura de nervosismo e entusiasmo que lembrava o primeiro dia de uma nova vida. O milionário circulava pelo espaço, cumprimentando os convidados, apresentando os artistas e compartilhando histórias sobre cada obra. Cada gesto seu era natural e genuíno, sem a máscara de poder que costumava usar, e cada sorriso recebido em troca reforçava a sensação de pertencimento e realização. Enquanto isso, a empregada coordenava tudo nos bastidores, certificando-se de que cada detalhe fosse perfeito. Organizou a disposição das obras, supervisionou os músicos e garantiu que a logística estivesse fluida. A dedicação dela não passou despercebida, ele a observava com um misto de admiração e ternura, lembrando-se de todas as vezes em que ela havia sido sua bússola moral, guiando-o na direção certa. Sabia que aquela parceria transcendia qualquer relação profissional ou havia se transformado em um vínculo profundo, fundamentado em confiança, respeito e um carinho silencioso, mas firme. O evento começou oficialmente com uma apresentação musical de jovens talentos locais. O som dos violões, percussões e vozes se misturava ao murmúrio admirado do público, criando uma sensação de encantamento coletivo. O milionário, ao observar a performance, sentiu o coração aquecer de orgulho e gratidão. Cada nota, cada gesto, cada sorriso dos jovens era prova de que todo o esforço realizado nos últimos meses tinha um propósito maior do que ele jamais imaginara. Ao seu lado, a empregada sorria discretamente, sentindo que aquele era o resultado tangível de cada escolha feita com coragem e honestidade. Em determinado momento, uma jovem artista aproximou-se e entregou-lhe uma pequena escultura, feita à mão, representando uma árvore cujas raízes se entrelaçavam com símbolos da cultura mexicana, em cores vibrantes, padrões de tecelagem tradicional e pequenos instrumentos musicais esculpidos. O milionário segurou a peça com cuidado, sentindo o peso simbólico daquele presente. As raízes representavam a estabilidade, a árvore simbolizava crescimento e a cultura local destacava a importância de se manter conectado às origens e à comunidade. A empregada, observando o gesto, deixou escapar um sorriso emocionado, consciente de que aquele momento representava a culminância de um caminho longo e cheio de obstáculos superados. Após as apresentações, o milionário pediu que os convidados se reunissem no jardim principal. Sob a sombra de árvores antigas, ele tomou a palavra, agradecendo a todos que haviam participado e apoiado o projeto, e destacou o trabalho incansável da empregada, responsável por coordenar cada detalhe e garantir que a visão se tornasse realidade. O reconhecimento público, embora inesperado para ela, trouxe uma emoção genuína. A gratidão nos olhos dele era intensa, refletindo uma confiança e um respeito que iam muito além de relações profissionais ou sociais. Ao cair da tarde, quando os últimos convidados se despediam, o milionário e a empregada permaneceram no jardim, observando o sol se pôr e tingir o céu de tons alaranjados e rosados. Ele segurou as mãos dela com firmeza e disse que, finalmente, sentia que podia construir uma vida plena, sem medos ou armaduras, e que queria fazê-lo ao lado de alguém que entendia sua essência. Ela respondeu com um sorriso sereno, transmitindo que compartilhava do mesmo sentimento e que estava pronta para enfrentar o futuro ao lado dele, sem pressa, mas com confiança plena. Nos meses seguintes, continuaram expandindo os projetos sociais e culturais, sempre respeitando os limites da comunidade e valorizando o talento local. Cada sucesso vinha acompanhado de um sacrifício, noites de trabalho, planejamento intenso e decisões difíceis, mas cada vitória tinha um retorno emocional imenso. O milionário aprendeu a importância de liderar com empatia e visão, enquanto a empregada percebeu o valor de sua coragem, honestidade e dedicação. Ambos se tornaram referência não apenas na cidade, mas em outros estados do México, inspirando outras pessoas a buscarem autenticidade e impacto positivo em suas vidas. A relação deles evoluiu naturalmente. Não houve pressa para formalizações, nem declarações grandiosas, havia um entendimento silencioso de cumplicidade, confiança e amor que crescia a cada dia. Compartilhavam responsabilidades, sonhos e desafios, e encontravam no outro uma fonte constante de apoio. Pequenos gestos se tornaram marcos de conexão, um sorriso cúmplice, uma palavra de incentivo, um toque de mão quando um dia parecia difícil.
Cada detalhe reforçava que haviam encontrado não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro de vida. Finalmente, em uma manhã ensolarada, sentaram-se novamente sob a figueira do jardim, local onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. Ele olhou para ela com os olhos cheios de emoção e disse que a vida, finalmente, parecia completa. Ela segurou suas mãos com firmeza, sentindo que cada desafio superado, cada obstáculo enfrentado, cada escolha feita havia culminado naquele instante de plenitude. Um silêncio confortável tomou conta do jardim, preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo sopro do vento. Eles permaneceram ali, lado a lado, conscientes de que haviam construído algo maior do que qualquer riqueza, confiança, amor e um propósito compartilhado. O dia terminou com uma caminhada tranquila pelo jardim, observando cada detalhe que havia sido transformado com esforço e dedicação. As cores das flores, o brilho do sol nas folhas, o aroma da terra molhada e o som distante da cidade criavam um cenário perfeito para o início de uma nova fase. O milionário sorriu para a empregada e disse, com sinceridade plena, que finalmente se sentia livre das armadilhas do passado e pronto para viver uma vida de significado, junto de alguém que valorizava cada gesto, cada palavra e cada ação com honestidade. Ela retribuiu o sorriso, e juntos seguiram pelo caminho que haviam escolhido, certos de que aquela história de superação, confiança e amor apenas começava. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Correio nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.